Primeira Reis, agora sim, Primeira Reis 17, versículo 8. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te, vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Serepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela, e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Espírito Santo de Deus, fala conosco nesse momento, Senhor. Senhor, revela aos nossos corações esta palavra. Senhor, que nós possamos sermos ministrados por Ti nesta noite, Pai, através desta mensagem, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Uma história, com certeza, muito conhecida por todos. Esta história fala-nos do profeta Elias e da viúva de Serepta. E eu vejo aqui algumas instruções, alguns princípios que são poderosos para as nossas vidas nos dias de hoje. Então tudo começa quando o profeta Elias, direcionado por Deus, libera uma palavra dizendo que não iria chover durante os próximos anos. Não iria cair nem chuva e nem orvalho sobre a terra nos próximos anos. E de fato, a palavra de Elias se cumpriu, porque Elias foi levantado por Deus para exercer juízo sobre Israel, porque o povo havia mais uma vez se corrompido e estava idolatrando a ídolos. E então Deus levanta Elias para exercer juízo sobre a nação. E de fato veio uma grande seca, veio um tempo difícil, veio um tempo de fome sobre a terra. E até o próprio Elias, ele também direcionado por Deus, mas ele também passou por situações de escassez, passou por situações difíceis. Nós vemos aqui no contexto que Deus então sempre direciona Elias. E no contexto diz que ele estava junto a um ribeiro, a uma fonte chamada Querite. E ali o Senhor ordenava aos corvos que viesse pela manhã trazer pão e carne para ele. Olha só, diga assim comigo:
que provisão, que amparo. Então pela manhã, corvos vinham e trazia pão e carne para ele, olha só. E também ao anoitecer, né? Mas chegou um dia em que esta fonte também secou, porque a seca estava brava. E então Deus fala mais uma vez com Elias. Versículo 8: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta que pertence a Sidom, e demora ali, porque eu ordenei a uma viúva que te dê comida. Então Elias se levanta e ele vai para Sarepta, para esta cidade. E quando ele vai chegando à porta da cidade, ele encontra a viúva. Ele encontra uma viúva, ele encontra uma mulher apanhando alguns gravetos. E ele então pede de beber para aquela mulher. E aquela mulher vai virando as costas, e ele diz: senhora, dá também para mim um pão para me comer. E aquela viúva vira para ele e diz: olha, tão certo como vive o Senhor teu Deus, que eu tenho apenas um pouquinho de farinha na minha panela, e um pouquinho de azeite na minha botija. E então o profeta vira para ela mais uma vez e diz: mulher, não temas, faz para mim um bolo primeiro, e depois você faz para você e para os seus filhos, mas faz para mim primeiro, porque primeiro eu vou comer, depois você come, você e os seus filhos. E a Bíblia diz que aquela mulher saiu e fez um bolo para o profeta. E a Bíblia diz que a farinha da panela não cessou, e o azeite da botija não cessou, até que viesse chuva sobre aquela terra. Você pode dar um glória a Deus nesta noite? Então eu posso perceber aqui alguns fatos notáveis na vida desta viúva. Esta viúva é um exemplo de humildade e fé. Ela creu no invisível. Não tinha nada favorável a ela. Ela creu na palavra do profeta. Eu fico imaginando o profeta chegando para ela. Eu fico imaginando quando ele libera a palavra para ela fazer para ele um bolo. Oh, irmãos, que fé desta mulher. E é esta fé que o Senhor nesses dias quer que eu e você, que nós venhamos a ter. Uma fé que não olha para as circunstâncias, uma fé que não permite os nossos olhos ser colocado na circunstância, mas uma fé que nos posiciona a olharmos para Deus. Não tinha nada favorável a ela, tinha apenas um pouco de farinha, um pouco de azeite, mas com certeza ela já conhecia o Deus de Israel, o Deus que pega o pouco e transforma em muito. E eu quero dizer para você, nesta noite, tudo que o nosso Deus precisa, é que eu e você, que nós tenhamos apenas um pouco, porque um pouco nas nossas mãos, pode continuar sendo um pouco, mas um pouco nas nossas mãos,
quando nós entregamos para Jesus, quando nós glorificamos o Senhor, Ele se transforma em muito e alimenta uma grande multidão. Foi assim com aqueles 5 pães, aqueles 2 peixinhos. Foi assim. Eles chegaram para Jesus e disseram: temos 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus deu graças, e de uma forma milagrosa, aqueles discípulos saíram no meio daquela multidão, e eles iam dando alimento, dando de comer para aquela multidão, e de uma forma milagrosa aqueles cestos iam enchendo, e enchendo, e enchendo. Naquele dia uma grande multidão se alimentou, e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestos. Esta mulher não olhou para as impossibilidades, ela não olhou para aquilo que estava à sua volta, ela não olhou para aquilo que ela estava vivenciando, não, ela creu na palavra do profeta. E é isso que eu quero também falar para você nesta noite, versículo 15, versículo 14, melhor dizendo. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel. Assim diz o Senhor Deus de Israel. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus está falando com a igreja. Porque Deus falou com a igreja pela manhã. Assim diz o Senhor, Deus de Israel. E o Senhor está dizendo: assim diz o Senhor, Deus de Israel. Há uma palavra profética liberada sobre as nossas vidas. Há uma palavra de Deus, há uma palavra sendo liberada, assim como o profeta liberou uma palavra para a mulher, dizendo: vai, faz para mim primeiro, e depois faz para você e para seus filhos. Aquela mulher apegou-se à palavra do profeta. 2 Crônicas 20:20 diz: crede no Senhor e estareis seguros, crede nos profetas e prosperareis. Nós somos esta voz profética desses dias, nós somos os profetas desse tempo. Eu e você, nós somos esta geração profética. Há uma palavra de Deus liberada sobre as nossas vidas, e há uma palavra de Deus liberada sobre a sua vida, e você é esta voz profética para liberar a palavra de Deus. Então ela creu, ela acreditou que Deus podia, sim. Ela teve fé. Ela não olhou para aquilo que estava à sua volta, mas ela olhou para aquilo que Deus poderia fazer. Olhe aqui para mim, olhe para aquilo que Deus pode fazer na sua vida, e Deus pode fazer grandes coisas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Ela creu que o pouco poderia se multiplicar. Segunda coisa que eu vejo, primeiramente ela quis agradar a Deus. Ela foi um instrumento de Deus para alimentar o profeta. O profeta chegou para ela e disse: faz um bolo para mim primeiro. Isso não parece um pouco improvável? Faz um bolo para mim primeiro. Você imaginou nos dias de hoje alguém chegando para você e dizendo assim: faz um bolo para o bispo primeiro, faz um bolo para os pastores primeiro, pega do que você tem, ou melhor dizendo, do último que você tem, e faz um bolo para o seu líder primeiro. Sabe o que quer dizer isso aqui? Ela fez
o primeiro para Deus. Ela fez o primeiro para o Senhor, porque o profeta é um tipo de Cristo. Então ela entendeu o princípio de fazermos primeiro para Deus, e nós sabemos que quando nós fazemos, que nós damos o nosso primeiro para Deus, Deus responde sobremaneira nas nossas vidas. O profeta disse para ela: olha, não temas, primeiro faz dele para mim. Eu quero dizer para você, vai valer a pena. Vai valer a pena. Você que tem dado o seu primeiro para Deus. Vai valer a pena. Você que tem oferecido a sua vida em primeiro lugar, como primícias para o Senhor, vai valer a pena. Você que tem, se santificado, vai valer a pena. Você que tem sido primícias para o Senhor, e é isso que esta mulher fez. Ela fez primeiro um bolo para o profeta. Primeiramente, ela quis agradar a Deus. Diga para esta pessoa do seu lado: o nosso sucesso é primeiramente agradar a Deus. Aleluia, amém? Primeiro, um exemplo de humildade, de fé. Agora nós vemos um exemplo de generosidade. Um exemplo de alguém que, mesmo não tendo muito, ofereceu o que tinha para abençoar a vida do profeta. Semelhante àquela viúva pobre, que também pegou tudo que ela tinha, tudo que ela possuía, tudo que ela tinha para o sustento, e lançou naquele gasofilácio. Terceira coisa, versículo 13, versículo 15, leia comigo por favor. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno, e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Diga assim comigo: foi ela, e fez segundo a palavra de Elias. Uma mulher de obediência. Amém? Uma mulher de obediência. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. A obediência é o caminho que nos leva à cura. A obediência é o caminho que nos leva à transformação. A obediência é o caminho que nos leva à vitória. A obediência precede as bênçãos de Deus nas nossas vidas. A obediência é o caminho que Deus encontrou para nos abençoar. E muitas vezes nós não entendemos, mas quando Deus pede-nos obediência, é porque Ele quer nos abençoar, é porque Ele quer derramar das suas bênçãos sobre as nossas vidas. E foi isto que aconteceu com esta mulher. Ela não ficou em dois pensamentos. A Bíblia diz que ela foi e fez segundo o profeta havia lhe dito. E esta é a palavra de Deus para nós. E ela foi e fez conforme a palavra. E nós fomos e fizemos conforme a palavra. Você foi e fez conforme a palavra liberada. Eu quero dizer para você, meu irmão, as portas estão se abrindo sobre a sua vida,
para você alcançar grandes conquistas no Senhor. Abre comigo em Deuteronômio, fica aberto aí, Deuteronômio 28, versículo 1. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. A obediência precede as bênçãos de Deus nas nossas vidas. Se atentamente ouvires, obedecer, tendo cuidado de guardar estes mandamentos, o Senhor teu Deus, Ele vai te exaltar. Versículo 2: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, se vocês ouvirem a voz do Senhor, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Quantos quer que as bênçãos do Senhor venham sobre a tua vida? Então diga comigo: eu preciso guardar os mandamentos do Senhor. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Agora veja versículo 16. Versículo 16 de 1 Reis 17. Diz assim: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Elias, por intermédio do homem de Deus. Eu profetizo um tempo de milagres nesta igreja. Eu profetizo um tempo novo. Eu profetizo que nós, Igreja Luz para os Povos de Vila Pedroso, estamos entrando num tempo de milagres, onde o Senhor nos visitará com grande poder nesses dias. Olha só o que diz: da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou. E olha só que curiosidade, segundo a palavra de quem, irmãos? Segundo a palavra de quem, irmãos? Segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta. É segundo a palavra do Senhor, e é por intermédio dos profetas que os milagres vão acontecer neste lugar. Aleluia. Olha o milagre aqui. Olha só o que aconteceu. E esta bênção, ela tinha uma validade. Tem um outro segredo aqui. Olha, a panela e a botija vai continuar enchendo até o dia em que eu fizer chover sobre a terra. Até o dia em que chover sobre a terra, as bênçãos de Deus nas nossas vidas, meu irmão, elas vão continuar até o dia em que o Senhor derramar chuva e mais chuva sobre nós, até o dia em que o Senhor cumprir o seu propósito sobre as nossas vidas. Porque a bênção daquela época era a chuva, porque a vitória daquela época sobre eles era a chuva. E então houve uma determinação aqui: esta farinha vai continuar, e esse azeite vai continuar, até a chuva vir. Você pode dar um glória a Deus por isso? E depois, lá em Lucas 4, Jesus, ele faz menção desta viúva.
Havia muitas viúvas em Israel, na época de Elias. Mas Elias não foi enviado para nenhuma delas, senão a viúva de Sarepta. Esta viúva foi honrada por Jesus. Sabe o que eu vejo aqui? Aquilo que nós fazemos, as nossas obras serão lembradas. O meu esforço, o seu esforço, a sua caminhada de fé vai ser lembrada. Alguém vai falar um dia, alguém vai fazer menção. A minha vida e a sua vida é um legado para a próxima geração. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Então Jesus faz menção. Ele diz: olha, somente a viúva de Sarepta foi agraciada. Sabe por quê, irmãos? Porque tinha algo diferente na vida desta viúva. Esta viúva era uma mulher de fé. Era uma mulher que agradava a Deus. E terceiro, ela era obediente ao Senhor.